Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Esta é a primeira aula sobre erros e desvios. Em primeiro lugar, vamos falar de algo que vocês já devem conhecer aí no seu terceiro ano. Isto é, algarismos significativos. Habitualmente se diz que é todo aquele algarismo que não seja zero à esquerda. Mas a pergunta é: qual o significado físico de um algarismo significativo? Os algarismos significativos, eles expressam efetivamente uma medida. Se você tem uma balança analítica e ela te dá 45,5562 grama, você está medindo até décimos de milésimos de miligrama, aquele algarismo tem significado porque ele foi efetivamente medido. Embora o último algarismo à direita sempre pode ser duvidoso. Vamos discutir isso depois. Já os algarismos zero à esquerda se devem às conversões de unidade, às variações, às vezes se exprimem em potência de 10 e aparecem ou desaparecem algarismos à esquerda. Eles não têm significado, não têm um significado físico. Por exemplo, 1,32 vezes 10 a menos 3 grama. Este número tem três algarismos significativos: o 1, o 3 e o 2. Está expresso em notação científica, é bom recordar disso. Por que notação científica? Porque tem apenas um algarismo antes da vírgula e não é zero. Já este número de baixo é exatamente igual ao de cima, mas não está expresso em notação científica e apresenta igualmente três algarismos significativos. Os zeros à esquerda não são significativos. Por exemplo, eu vou medir esse objeto azul com uma régua graduada em milímetros. Então eu procuro ver aqui da melhor forma possível 84 e alguma coisinha. E eu chuto então 84,5 mililitros. Opa, 84,5 milímetros. Então, esse último algarismo é duvidoso. Nas operações com algarismos significativos, nós devemos proceder assim. Se tiver uma soma ou subtração, nós vamos ver as casas decimais. E na resposta deve ter o mesmo número de algarismos significativos daquela grandeza que tem o menor número de algarismos significativos nas casas decimais. Parece complicado, mas não é. Quer ver? Determinar a massa molar do fluoreto de berílio. São dadas aí as massas atômicas ou pesos atômicos. Observe que eu tenho duas casas decimais após a vírgula para a massa do cloro. Já para o berílio, eu tenho 4 casas decimais. Então, eu vou desconsiderar duas delas. E operando, então, com dois algarismos significativos nas casas decimais, eu posso fazer a operação final. 79,91 gramas por mol. Já para multiplicação e divisão, nós vamos manter na resposta o mesmo número de algarismos significativos, daquela grandeza que tem o menor número de algarismos significativos. Observe agora que não interessa se estão nas casas decimais ou não. Então, seja determinar a quantidade de carbonato de cálcio. Lembra que quando se fala determinar a quantidade de uma substância é em mol. Pois bem, em 25,10 gramas de carbonato de cálcio. E foi dada a massa molar. Eu tomei esses dois valores, né? O primeiro, 25,10 gramas numa balança semianalítica. O segundo, peguei na internet e na Wikipédia. Bem, observe que aqui nós temos 4 algarismos significativos. E aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, né? Bem, quantidade em mol é massa dada sobre massa molar. Então eu vou fazer a conta e na calculadora vai me dar um número estupidamente grande aí.
em termos de algarismos significativos, 25,0774303 mol, etc. Bem, vamos contar 4 algarismos significativos, na grandeza que tem o menor número de significativos. Zero à esquerda não é significativo, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Vou retirar os demais, arredondando este para 8, porque 7 é maior do que 5, regras normais de arredondamento. Eu vou ter 0,2508 mol como uma resposta adequada. Erro e desvio. O erro, que nós estamos chamando aqui de E, nós vamos definir como um módulo de uma medida, de um valor medido, menos o valor verdadeiro. Eu estou chamando de XV. Ocorre que o valor verdadeiro de uma medida, no fundo a gente não conhece. É um segredo escondido nas entranhas do universo. Às vezes a gente toma como valor verdadeiro o que se tem, por exemplo, você vai medir com uma régua, você parte do princípio de que a escala da régua é um valor verdadeiro. Embora saibamos que um dia está mais quente, outro mais frio, a régua vai dilatar ou contrair, nós vamos considerar aquele valor verdadeiro. Ou um padrão primário que você comprou de uma empresa que tem condições muito melhores que aquelas condições do seu laboratório. Para a medida, você vai considerar o valor verdadeiro. Mas, em geral, nós não o temos. O melhor que a gente vai ter é uma média. A média é o valor correto, o valor verdadeiro mais provável quando nós temos uma série de medidas. E então, chamando a média dos valores de x barra, nós podemos calcular o desvio, que é a diferença entre a sua medida e a média. Por exemplo, você tem uma pilha, você comprou lá uma pilha, uma bateria, em que o fabricante te diz que quando ela está nova, intacta, ela tem uma força eletromotriz de 2,52 volts. E você pegou o teu multímetro, foi medir, deu 2,60 volts. Então nós temos um erro de 0,08 volts. Existem 2 erros possíveis no laboratório: os erros observacionais. Nós temos erros sistemáticos, tratam-se de erros constantes, repetitivos, e que podem ser eliminados porque você conhece a causa. É um aparelho descalibrado, um erro de operador, por exemplo, que não fez um branco, que não considerou o fenômeno de paralaxe, que trabalhou numa temperatura incorreta. Você pega um balão volumétrico, tá lá, 250 mililitros, 20 graus Celsius. O cara só garante aquele volume numa temperatura de 20 graus Celsius. Tiver uma temperatura muito próxima, tudo bem, você desconsidera o erro, mas se você encheu com água a 50 graus Celsius aquele balão, o erro vai ser considerável. Tudo bem, Emílio, mas que negócio é esse de falta de branco, erro de paralaxe? Erro de paralaxe. Em aparelhos analógicos, se você olha da esquerda ou da direita, você vai ver valores diferentes, como no caso aqui deste espectrofotômetro, né, antigo ainda, são providos de um espelho atrás. O objeto e a imagem no espelho devem coincidir. A imagem tem que estar bem atrás do ponteiro. Aí você garante que está olhando bem de frente, evitando os erros de paralaxe. E tem aparelho que não tem jeito de ser eletrônico. Você pega a bureta. Eu não conheço bureta eletrônica, pode ser que tenha. E você tem um aparelho aí, você tem, a operadora é baixinha, ela está olhando de baixo. Vai ser um erro sistemático de paralaxe. Ela tem que arrumar um banquinho, ficar na altura do menisco para fazer a leitura correta. Um erro de branco seria o seguinte: você coloca uma cubeta num
uma cubeta de quartzo num espectrofotômetro, né, e enche com a sua solução. Aqui a sua amostra está representada aqui, uma solução verde, e vai ver a absorção no ultravioleta, por exemplo. Você faz a medida e esqueceu do quê? Que além da substância que você quer medir, essa substância verde, tem um monte de solvente. Então você deve fazer uma outra amostra. Essa outra amostra deve ter tudo que tem na amostra problema, menos a substância a ser medida. Você vai medir a absorbância num espectrofotômetro, tudo isso vai ser estudado. E se der um valor diferente de zero, você vai subtrair do valor da tua amostra, porque não se deve à substância, mas assim a outras coisas, solventes, por exemplo, que tinha lá. Já os erros aleatórios devem ser a flutuações naturais. Você não tem ação sobre ele, você não conhece a causa. Se você conhecer a causa e tiver ação sobre ele, você elimina, ele vira um erro sistemático. Então você vai pesar um objeto numa balança, acho que todo mundo já viu isso. Vai um aluno pesar 0,1992, vai outro aluno ou o mesmo aluno faz uma segunda pesagem e dá 0,1993 e vai encontrando outros valores muito próximos, mas não iguais, dados a erros aleatórios. Exatidão e precisão de uma medida. Exatidão ou correção refere-se à confiabilidade dessa medida, o quanto ela está próxima do valor correto. Já a precisão se refere à dispersão dos resultados obtidos. Isto é, a grande diferença que pode-se observar entre uma medida e outra. Uma analogia que é muito comum nos livros, na internet, você põe exatidão e precisão, aparece um alvo lá. É um exemplo legal, mas nós vamos fazer algo além. No primeiro caso, nós temos 6 tiros dados com grande exatidão e grande precisão, né? Nossa, tio Milho, é o filho do Bolsonaro que atirou, olha lá, acertou quase tudo naquele círculo menor de dentro. Por que grande exatidão? Porque os tiros estão próximos do centro, que seria o nosso valor verdadeiro na analogia. Por que grande precisão? Porque os tiros estão próximos um do outro. No segundo caso, nós temos grande exatidão, mas baixa precisão. Por que grande exatidão? Porque na média eles estão em torno do centro. E esse caso é que eu quero discutir melhor no próximo slide com vocês. Mas uma baixa precisão, porque os tiros estão longe uns dos outros. Já no terceiro caso, nós temos uma baixa exatidão e uma grande precisão. Né? Os tiros estão todos longe do alvo, do centro do alvo. Portanto, nós temos baixa exatidão, mas eles estão todos próximos uns dos outros. Então, nós temos uma grande precisão. Né? O cara foi muito preciso no erro. E no último caso, nós temos aí 6 tiros, né? Alguns pegaram quase fora do alvo. Portanto, tem baixa exatidão, muito longe do centro do que seria o nosso valor verdadeiro, e baixa precisão porque estão todos longe uns dos outros. Vamos fazer um tratamento matemático desse exemplo tão clássico e comum nos livros. Eu peguei aquele segundo exemplo com alta exatidão e baixa precisão e numerei os tiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei um gráfico cartesiano centralizado lá no centro do gráfico, considerei o gráfico com a distância variando entre menos 50 e mais 50 centímetros, com cada pequena divisão valendo 5 centímetros, 10, 15, 20, 25, etc. E aí, então, eu posso atribuir um valor matemático à precisão, e depois à exatidão e depois à precisão. Pois bem, o 1 está em menos 25 e menos x, esse par ordenado. O 2, menos 11, 14. O 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Agora eu vou tirar a média do x e a média do y.
Na média do x, pego todos esses 6 valores, somo e divido por 6. Para a média do y, eu somo todos esses 6 valores e divido por 6. Então, eu vou ter o valor médio das abscissas e o valor médio das ordenadas. E vou obter menos 2 centímetros e menos 2,8 centímetros, que corresponde aproximadamente a essa bolinha vermelha aqui, ó. Quer dizer, o tiro, se nós considerarmos com essa analogia, os tiros foram bastante exatos, com uma grande correção, embora com uma precisão pequena, porque eles estão muito dispersos. Agora, muito disperso, pouco disperso, não é uma forma muito matemática de se falar. Então, a aula que vem toda vai ter esse tema central: tentar matematizar e interpretar matematicamente a dispersão de resultados. E, claro, resultados de medidas que nós vamos fazer no laboratório. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.